Se você de alguma forma caísse em um buraco negro, isso poderia mudar seu futuro e apagar seu passado. Bem, pelo menos teoricamente. Vamos começar com o mundo real em que vivemos. Aqui no planeta Terra, seu passado pode definitivamente definir seu futuro. Mas imagine que você não está na Terra, mas em algum lugar lá fora, no universo infinito, e se depara com um certo tipo de buraco negro. Aquele que um matemático da Universidade da Califórnia, Berkeley, encontrou. Para não confundir com um buraco negro comum, vamos chamar esse tipo de... que tal um buraco negro benigno? Então, aqui está o motivo pelo qual você precisa de um buraco negro específico. O fato é que é altamente improvável que você permaneça vivo em um buraco negro comum, mas de acordo com alguns cálculos feitos pelo pós-doutorando Hintz da UC Berkeley, esse tipo específico de buraco negro que chamamos de benigno pode se expandir em um ritmo acelerado. Isso é o que torna possível sobreviver à transição de nosso mundo determinístico para um buraco negro que não é determinístico. Vamos imaginar que você sobreviveu a essa passagem e agora está se movendo em direção ao centro de um buraco negro benigno. É impossível imaginar o que há lá dentro. E se você, como viajante, pudesse realmente entrar em um buraco negro, nunca seria capaz de comunicar ao mundo exterior que coisas interessantes estão escondidas nele. Mas isso não é o que nos interessa agora. Precisamos saber como nos livrar do passado. Hintz, o matemático que você já conhece, estuda buracos negros não rotativos que têm uma carga elétrica. A coisa mais importante sobre eles é que, além do horizonte de eventos, eles também têm um horizonte de Cauchy. E aqui está a questão. O horizonte de Cauchy é o local onde o chamado determinismo simplesmente se rompe. Isso pode parecer muito científico, mas deixe-me explicar. O horizonte de Cauchy é o lugar onde o passado não determina mais o futuro. Então aqui está um método matematicamente comprovado e aparentemente funcional de como se livrar de seu passado. Tudo o que você precisa fazer é ir para o espaço, encontrar um buraco negro específico, chegar ao centro dele e alcançar o horizonte de Cauchy. Entretanto, se isso parecer muito complicado, você pode simplesmente tentar não cometer erros aqui na Terra. Sim, ideias como seu passado é cancelado. Você tem uma quantidade infinita de opções de como seu futuro evoluirá, e esse tipo de coisa soa tão irrealista quanto atraente. Por exemplo, imagine que ninguém sabe que você não conseguiu entrar na faculdade e obter um diploma, mas a partir de agora você tem todas as oportunidades de fazer o que quiser. Mas apenas teoricamente. Na realidade, quando você entra no buraco negro, não naquele específico sobre o qual já falamos, é muito provável que você desapareça de uma vez por todas. Mas não fique triste, estou falando apenas de sua forma física atual. É um pouco mais profundo do que parece. O fato é que há um princípio curioso da mecânica quântica que pode ser explicado de maneira simples. Para começar, imagine que você não é um ser humano, mas apenas uma informação. Você tem sua experiência, seu histórico e seus pensamentos. Tudo isso é a informação que você é. Agora vamos simplificar ainda mais. Imagine uma unidade USB ou um livro. Esses dois itens contêm informações. Se você destruir um pendrive que contém músicas e filmes, ele não existirá mais em sua forma física, mas as informações que ele continha nunca deixarão de existir. O mesmo acontece com o livro. Se você o queimar, as informações contidas nele não serão queimadas. Elas continuarão a existir, mas em outra forma. Portanto, essa divertida teoria afirma que mesmo que alguém ultrapasse o horizonte de eventos, que é um ponto sem retorno antes de ser espaguetificado, esse alguém não deixa de existir. Em palavras simples, esses viajantes do universo ainda existem, mas na forma de informações. Agora vamos voltar aos buracos negros. De acordo com Stephen Hawking, os buracos negros emitem radiação. A radiação os faz encolher, e com o tempo, e quero dizer muito tempo, um buraco negro pode encolher tanto que acaba desaparecendo. Então, o que acontece com o astronauta que ficou emaranhado em um buraco negro se ele desaparecer? Não, ele não será ejetado do buraco negro da mesma forma que existia antes. No entanto, ele ainda será ejetado de lá, mas na forma de radiação Hawking. Mas isso é apenas uma teoria. Certo, você se lembra que ninguém sabe exatamente o que acontece no buraco negro? Outra teoria diz que o que acontece no buraco negro não fica realmente no buraco negro. Parece uma boa alternativa a Las Vegas, se todos os voos de fim de semana já tiverem sido reservados. Alguns cientistas acreditam que um buraco negro pode ter um portal onde é possível voltar no tempo. De acordo com essa teoria, há um buraco branco no final de um buraco negro. Se você chegar lá, pode desfazer as coisas. Por exemplo, quebrou o vaso preferido da sua mãe? Entre no buraco branco e ele ficará como novo lá.
Cozinhou uma sopa e fez um suco de laranja fresco, mas perdeu o apetite? Isso não é um problema se você cozinhar dentro de um buraco branco. Voilá! Os ovos estão intactos, as laranjas estão intactas e suculentas novamente. Nada de desperdício de alimentos. Tudo bem, voltar no tempo parece muito legal, então acho que talvez precisemos de um buraco negro para nos ajudar. Se um buraco negro fosse criado em um laboratório, digamos, ele poderia devorar coisas até ficar grande o suficiente para consumir o planeta inteiro. Primeiro, ele devoraria o grande colisor de hadrons, que possivelmente criaria algo semelhante a um buraco negro aqui na Terra. Em seguida, Genebra, onde está localizado o grande colisor de hadrons. Depois, todo o país da Suíça e então a Europa. Nesse ponto, não demoraria muito para que a Terra também desaparecesse. Felizmente, se um buraco negro aparecesse, ele seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Na verdade, os buracos negros produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Mesmo que um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão lentamente que nada aconteceria. Supondo que ele sobrevivesse por tempo suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria muito tempo para ganhar até mesmo 1 quilo de peso. Eu não estarei por aqui nesse momento. Mas um buraco negro na Terra pode ser ótimo. Mesmo um relativamente pequeno pode emitir energia suficiente para alimentar energeticamente a humanidade inteira. Estamos falando muito sobre comida, não é? Não vamos nos esquecer da espaguetificação. A propósito, o conceito é bastante simples, tem tudo a ver com a gravidade. Imagine que você está brincando com um chiclete. Com sua força, você pode facilmente esticá-lo, de modo que, em vez de um pedaço normal, você pode obter um longo e fino. O mesmo acontece com você. A força do buraco negro é suficiente para esticá-lo como se você fosse um pedaço de chiclete. A gravidade te segura firmemente em um lado, o que faz com que você se estique. Você pode se perguntar, como é que a gente não fica espaguetificado na Terra se a gravidade também existe? É fácil, ela é fraca demais para fazer isso com a gente. Se você pedisse a uma borboleta para esticar o chiclete, ela seria capaz de fazer isso? Provavelmente não, pois seus membros minúsculos são muito fracos. O mesmo acontece aqui. A gravidade da Terra é muito fraca em comparação com a de um buraco negro. Portanto, se você estiver se perguntando se algum dia chegará a 1,80 m de altura, talvez isso nunca aconteça na Terra. Mas quando estiver em um buraco negro, você poderá ir muito além desses meros 1,80 m. Seu melhor momento de altura não durará muito, no entanto. Se você esticar a goma de mascar, em um determinado momento ela simplesmente se romperá. O mesmo acontecerá com você por causa da espaguetificação. Se a teoria do multiverso estiver correta, o nosso não é o único universo que existe. O que é tão interessante quanto assustador, certo? Nem todo cientista está de acordo com esse conceito alucinante. E sejamos honestos, a ideia de realmente fazer contato com esses universos paralelos parece tão provável quanto ganhar na loteria andando de monociclo. Mas segure-se firme, pois esse estranho conceito não está mais limitado apenas aos domínios da ficção. Acredite ou não, várias teorias científicas de fato apoiam a existência de universos paralelos. E deixa eu te dizer, esse é um tópico que gera um grande debate em grupos científicos. Agora, imagine o seguinte, o universo em que vivemos é incrivelmente vasto. Estamos falando de bilhões, alguns dizem que até trilhões de galáxias girando ao redor, cada uma repleta de um número quase incontável de estrelas. Alguns cérebros que estudam a forma do universo sugerem que seu diâmetro pode chegar a impressionantes 7 bilhões de anos-luz. Outros até argumentam que ele pode ser infinito. Poderia haver mais lá fora do que se vê? Bem, teorias científicas reais estão explorando a possibilidade de existirem universos ao lado, além ou até mesmo espelhando o nosso. Esses conceitos intrigantes de multiversos e mundos paralelos geralmente se entrelaçam com outras ideias científicas mais familiares, como o Big Bang, a teoria das cordas e a mecânica quântica. Para que possamos descobrir o que existe lá fora, temos que confiar nas informações que nos dão um pouco mais de confiança, certo? Vamos retroceder o relógio cósmico a cerca de 13,7 bilhões de anos. Tudo que podemos ver hoje foi esmagado em uma minúscula singularidade. Então, se a teoria do Big Bang for confiável, tudo fez BOOM! O universo inflou a uma velocidade maior que a da luz em todos os lugares em menos de um segundo.
A forma como o universo estourou levou alguns pesquisadores inteligentes a ponderar sobre a existência de mais de um universo. Eles questionam se esse crescimento repentino terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora a expansão tenha cessado por tudo que podemos ver da Terra há 13,8 bilhões de anos, a inflação cósmica pode ainda estar em andamento em alguns outros cantos misteriosos. Alguns físicos teóricos dizem que quando a inflação termina em um lugar, um novo universo balão se forma. Mas aqui está o problema. Você não pode simplesmente pular de uma bolha para outra, como um turista intergaláctico. Esses universos bolha estão se expandindo indefinidamente e suas bordas estão se afastando de nós mais rápido do que a luz pode viajar. E é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. Digamos que, de alguma forma, consigamos chegar ao limite do nosso balão local e encontrar o próximo universo. Bem, esses mesmos físicos teóricos mencionam que o universo vizinho poderia ser um jogo totalmente diferente. Ele pode ter leis da física completamente diferentes, o que o torna um lugar bizarro para nós. Seguindo a mesma ideia, alguns dizem que, nesse vasto multiverso de universos bolha, pode haver outras formas de vida como nós. O problema é que estamos nos afastando delas a cada momento, e nossos caminhos nunca se cruzarão. Outros pesquisadores superinteligentes estão tentando conectar universos paralelos com a mecânica quântica. A mecânica quântica é basicamente a matemática sofisticada por trás de partículas minúsculas. De acordo com ela, essas partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Eles chamam isso de função de onda, que contém todas as opções malucas. Mas aqui está o problema. Quando observamos essas partículas, vemos apenas um resultado. É como se o universo ficasse brincando de esconde-esconde conosco. Há uma teoria chamada de teoria dos muitos mundos que diz que, sempre que observamos um resultado, surge outro universo onde um resultado diferente se torna real. É como se o nosso universo agisse como uma árvore gigante, constantemente se ramificando em inúmeras versões de si mesmo. No entanto, esses universos alternativos não podem se misturar, de modo que você nem saberia se há um monte de outros vocês vivendo vidas ligeiramente ou totalmente diferentes. Essa teoria de muitos mundos é bastante ousada e um pouco difícil de provar ou refutar. E isso não é bom para a ciência, pois os cientistas adoram testar e experimentar suas ideias. Mas se há espaço infinito lá fora, por que não haveria universos infinitos também? Tente imaginar o universo como esse gigantesco playground cósmico. Alguns especialistas acreditam que se ele de fato não tem fim, então há apenas um número limitado de maneiras pelas quais seus blocos de construção podem se organizar. Eventualmente, eles terão que repetir certos padrões. Se isso for verdade, então pode ser possível que, em algum lugar lá fora, haja outra versão sua vivendo exatamente a mesma vida, até mesmo o que você comeu no almoço de ontem. Será que já tivemos alguma prova desses supostos universos paralelos? Bem, alguns dizem que sim. Você já ouviu a história do Homem Misterioso de Taured? É a história de um homem que foi parar em um aeroporto japonês dizendo que era de um país totalmente desconhecido chamado Taured. Algumas pessoas acham que isso é uma prova de viagem no tempo, enquanto outras acreditam que é uma evidência de que ele veio de um universo completamente diferente. Por mais que você queira acreditar que a história seja real, a parte complicada é esse lugar, Taured. Há um motivo pelo qual você nunca ouviu falar dele. Não há nenhum Taured para ser encontrado, seja nos dias de hoje ou na década de 1950, quando esse suposto incidente aconteceu. Após o incidente no aeroporto, o homem simplesmente desapareceu no ar um dia depois de chegar ao Japão. Puf! Desapareceu para sempre. Vamos voltar àquele fatídico dia de julho de 1954, quando o homem de Taured supostamente aterrissou em Tóquio. As descrições o descrevem como um homem barbudo que fala francês. Nada muito estranho até agora, certo? Dependendo de quem está contando a história, as coisas começam a divergir um pouco. Em uma versão, quando o homem entrega seu passaporte para ser carimbado, os olhos do oficial japonês se arregalam. Embora o passaporte parecesse legítimo, o país listado como Taured não é reconhecido por ninguém, incluindo o oficial e outros funcionários. Naturalmente, eles levam o nosso visitante de Taured para uma pequena sessão de perguntas e respostas. Em outra versão, o homem diz diretamente ao policial que é de Taured e lhe mostra o passaporte quando ele não acredita. Nosso homem de Taured começa então a tentar convencer os oficiais de que sua terra natal era verdadeira. De acordo com ele, Taured ficava confortavelmente entre a França e a Espanha e teria existido por cerca de 1000 anos. Para provar seu ponto de vista, ele até aponta a área em um mapa que corresponde ao Principado de Andorra. Obviamente, as coisas tomaram um rumo misterioso. Os policiais decidiram manter o homem sob custódia, suspeitando que ele poderia estar tramando algo ruim.
Eles o colocaram em um hotel próximo para passar a noite, mas não sem antes colocar 2 pessoas do lado de fora do quarto para ficar de olho nas coisas. Você consegue adivinhar o que acontece em seguida? Por favor, rufem os tambores. Quando os policiais apareceram na manhã seguinte, prontos para continuar a investigação, o homem havia desaparecido sem deixar vestígios, nem um sinal de fuga, e para tornar as coisas ainda mais intrigantes, todos os seus documentos pessoais também desapareceram magicamente. E se o homem de Taured fosse um viajante do tempo ou um aventureiro intergaláctico? Alguns chegaram a se aprofundar nos domínios da ficção científica para explicar esse evento bizarro. E você não vai acreditar no número de pessoas na internet que se agarraram a ele como evidência de realidades alternativas. Uma das ideias mais estranhas sugere que o homem acidentalmente tropeçou em uma dimensão paralela e acabou no aeroporto japonês. Nesse universo paralelo, existe uma Terra igual à nossa, mas em vez de Andorra, eles a chamam de Taured. Outra ideia que circula é que o homem era um viajante do tempo vindo do futuro. Lamento informá-lo, mas a explicação mais razoável para toda a história do homem de Taured é que a imaginação de alguém foi a loucura. Como há muitas versões da mesma história, é provável que as pessoas continuem acrescentando detalhes ultrajantes ao caso, para torná-lo mais sensacionalista. A história toda simplesmente se transformou em uma lenda urbana e há pouca ou nenhuma razão para acreditar que já vimos um viajante do tempo ou um caroneiro intergaláctico aqui mesmo na Terra. Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível. Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada. Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse. Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz. Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do sol, o sol parece ter essa cor quente, laranja avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si.
A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial, sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal e eles passam o dia como de costume. Mas objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca. Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha-russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, flashes e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro. Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele. Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação Hawking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada, e é basicamente impossível cair em um deles. Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinhe só, esse parque de diversões está encolhendo, o buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco. Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter o macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos de espaguete. Há uma coisa misteriosa no espaço, um ponto em comum que os cientistas não conseguem explicar há mais de 15 anos. Há diferentes teorias, e uma delas diz que talvez essa seja uma marca de uma colisão com um universo paralelo. Será que isso é verdade? Bem, vamos ver. Dê uma olhada neste mapa. Este é o mapa do nosso universo.
Bem, não é bem assim. Na verdade, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente RCFM. Muitos bilhões de anos atrás, houve um Big Bang. Ele foi tão poderoso que criou todo o nosso universo. E é claro, um evento como esse não poderia ocorrer sem deixar algumas consequências. E essas consequências estão literalmente em toda parte. O Big Bang deixou a radiação eletromagnética, que conhecemos como RCFM. Não a percebemos em nossa vida diária, mas ela está literalmente aqui, debaixo de nossos narizes. E se você tivesse algum tipo de visão sobre-humana, veria como tudo ao seu redor brilha com essa luz fraca. Essa radiação é muito importante. Se não tivéssemos descoberto a RCFM, nunca teríamos descoberto o Big Bang. Anteriormente, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. Não havia um começo e não haveria um fim. Isso soa bastante ridículo para nós agora, mas há menos de um século as pessoas tinham certeza absoluta disso. Stephen Hawking foi um dos primeiros cientistas a supor que o universo de fato teve um início. O cara era tão legal que percebeu isso como estudante enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Mas infelizmente ele não tinha provas. Se houve um bang tão forte há bilhões de anos, então onde estão os rastros? Onde está a prova? Riram as pessoas que acreditavam na teoria do universo estático e eterno. Mas não se preocupe, elas tiveram a prova muito em breve. Em 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a RCFM. E essa foi a primeira prova grandiosa do Big Bang. Descobriu-se que a radiação estava em toda parte, nós é que não a notávamos. De fato, no início, Penzias e Wilson a confundiram com o barulho de uma cidade grande, pombos ou qualquer outra coisa. Por sua descoberta, que virou o mundo da ciência de cabeça para baixo, eles receberam o prêmio Nobel. Muito bem, as pessoas descobriram que estavam cercadas por radiação eletromagnética. Em seguida, começaram a coletar mais dados sobre ela. Com o passar dos anos, acumularam mais e mais informações, até que criaram esse mapa. Esse é um mapa das temperaturas da RCFM, mas ao criá-lo, os cientistas descobriram algo incomum. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele parece ser um padrão grande e diversificado de lugares frios e quentes, mas na realidade, nosso universo é bastante uniforme. Todas as temperaturas nesse mapa estão próximas de menos 270 graus Celsius, com pouquíssima diferença. Todas as flutuações de temperatura entre esses lugares são pequenas, e cada ponto minúsculo na verdade se espalha por milhões de anos-luz. Portanto, tudo em nosso mundo é bastante calmo e estável, exceto por um ponto, esse ponto frio aqui. Os astrônomos o descobriram pela primeira vez em 2004. A princípio não parecia nada incomum. É apenas uma região onde a temperatura está abaixo da média por alguns microkelvins. Mas lembre-se, não estamos falando de uma área pequena. Essa é uma região de frio gigantesca. Ela tem literalmente bilhões de anos-luz de tamanho. Espere, pensaram os cientistas. Isso não pode ser verdade. O universo deveria ser consistente em todos os lugares. De acordo com o nosso modelo padrão, esse ponto frio simplesmente não deveria existir. Mas ele existe de fato. Não se trata apenas de um erro matemático, ele está bem ali. Então, o que é esse ponto frio? E como ele apareceu? Os astrônomos vêm tentando encontrar as respostas para essas perguntas há anos. Mesmo agora, temos apenas algumas teorias, portanto vamos discutir todas elas. Teoria 1. Textura cósmica. Essa ideia foi levantada no final de 2007. Na época, os cientistas sugeriram que esse ponto frio poderia ser as colinas do espaço. Em outras palavras, pode ser uma região acidentada do universo, apenas parte de sua textura. Mas essa é uma explicação boba, então essa teoria foi rapidamente descartada. Teoria 2. O supervazio. Essa hipótese foi considerada mais plausível por um tempo. Ela afirmava que o ponto frio era na verdade o chamado supervazio. Trata-se de um lugar escuro e aterrorizante do nosso universo, quase sem galáxias. E por ser uma região vazia, quase sem nada, parece fria para nós. No entanto, essa teoria foi refutada em maio de 2017. Depois de examinar cuidadosamente o ponto frio, os cientistas descobriram que não havia sinais de um supervazio ali. Além disso, os vazios e supervazios, que aliás existem de fato, ainda são muito pequenos em tamanho. O ponto frio é literalmente milhares de vezes maior do que eles. Portanto, deve haver alguma outra explicação. E há uma.
talvez a mais bizarra de todas. Teoria 3. Um universo paralelo. Essa ideia polêmica foi apresentada pela cosmóloga e física teórica Laura Mersini Houghton. Ela sugeriu que o ponto frio poderia ser uma marca da colisão do nosso universo com um universo paralelo. A cosmologia padrão não consegue explicar um buraco cósmico tão grande, diz Mersini Houghton. Essa é a marca inconfundível de outro universo além da borda do nosso. Sua suposição se baseia na teoria do multiverso. Essa teoria diz que, na verdade, há um número infinito de universos como o nosso no mundo. Eles colidem constantemente uns com os outros, dando um empurrão, o que cria um novo Big Bang. Então, talvez o ponto frio seja um hematoma dessa colisão? Para a mecânica quântica, essas teorias malucas são bastante comuns, mas para a física padrão e nossa simples compreensão do mundo, isso é de abalar a Terra. É claro que precisamos de provas sólidas, e a equipe de Mersini Houghton já começou a trabalhar nisso. O professor Tom Shanks, do Centro de Astronomia Extragaláctica da Universidade de Durham, também participa dessa pesquisa. O mais maluco dos modelos exóticos para a explicação do ponto frio, o multiverso, é, na verdade, o mais padrão em termos de nosso modelo atual do universo, escreveu ele em um de seus trabalhos. Então, de que evidências precisamos? Bem, nosso ponto frio está localizado no hemisfério sul. De acordo com Shanks, se realmente houve uma colisão entre dois universos, deveríamos encontrar outro ponto frio, e ele deveria estar no lado oposto, ou seja, no hemisfério norte. Se os astrônomos realmente o encontrassem, essa teoria seria confirmada, e ela se tornaria a primeira prova da existência de um universo paralelo. Mas não é tão fácil assim. Para encontrar um segundo ponto, precisamos dos mais recentes e altamente sensíveis telescópios. Também precisamos descobrir algumas informações sobre a natureza da energia escura, como ela afeta o espaço e, em outras palavras, ainda há muito trabalho a ser feito. Não faz muito tempo, os cientistas realmente acreditavam ter descoberto o segundo ponto. Pesquisadores do Novo México pensaram tê-lo encontrado no hemisfério norte, mas infelizmente é provável que tenha sido um engano. O mapa que esses pesquisadores usaram tinha um alto grau de aleatoriedade. Portanto, é possível que sua descoberta seja apenas um acidente causado por outros vazios. Então, basicamente, não encontramos outro ponto frio até agora, apesar das análises cuidadosas. Mas, novamente, mesmo os melhores equipamentos modernos não são perfeitos, e isso não significa que não exista um segundo ponto, significa apenas que ainda não o encontramos. Mas se um dia o encontrarmos, tal achado poderá mudar o mundo da ciência para sempre. Confirmaríamos não apenas a teoria dos universos paralelos, mas também a famosa teoria das cordas. E isso poderia explicar tudo o que ocorre em nosso mundo. Mas se isso acontecer, teremos ainda mais perguntas do que já temos. Como esses dois universos colidiram? Como tudo isso funciona? Até o momento, tudo não passa de suposições. Não podemos afirmar que o ponto frio é uma impressão da colisão de universos paralelos, mas também não podemos refutar isso. Na realidade, talvez nunca saibamos a verdade, mas ainda assim é interessante lutar por ela. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro?
E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1.000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1.000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias.
Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de 2 buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Buracos negros são enormes. Os objetos mais densos do universo têm uma massa tão grande que sua força gravitacional não deixa nada, nem mesmo a luz, escapar de suas garras. Mas nesse mundo aterrorizante dos buracos negros, há monstros que estão em uma liga própria. Recentemente, os astrônomos descobriram um buraco negro que é 33 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Esse gigante espacial fica no centro de uma galáxia elíptica supergigante chamada Abell 1201, que está localizada a 2,7 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta. Esse buraco negro é tão grande que recebeu uma designação rara, buraco negro ultramassivo. Não é de se admirar, pois ele é mais de 8.000 vezes mais pesado do que o buraco negro supermassivo no centro da nossa Via Láctea. Esse buraco negro ultramassivo foi o primeiro a ser descoberto com a ajuda de lentes gravitacionais. Esse método se baseia no fato de que objetos muito maciços, como galáxias, curvam a luz de um objeto mais distante, ampliando-a. Um aspecto positivo desse método de pesquisa é que ele permite que os astrônomos estudem também os buracos negros inativos. Isso poderia nos ajudar a detectar muitos novos buracos negros além do nosso universo local, que é como é chamada a área ao redor da nossa galáxia. Provavelmente também nos ajudaria a encontrar alguns objetos exóticos que nunca vimos antes. Agora vamos falar sobre outro instrumento incrível que nos ajuda a explorar o espaço com eficiência: o telescópio espacial James Webb. Quando o telescópio observa galáxias jovens, que pareceriam meras manchas vermelhas para você, ele vê um número surpreendente de ciclones agitando-se bem no centro. Esses são buracos negros. É interessante notar que se acreditava que os buracos negros gigantes eram grandes protagonistas no início da história cósmica. Mas o James Webb encontra regularmente um número inesperado dessas feras. Por exemplo, usando o telescópio, os astrônomos detectaram um buraco negro supermassivo de quando o nosso universo tinha menos de 600 milhões de anos. Em termos de universo, isso é apenas um bebê. Esse é o buraco negro supermassivo de alimentação ativa mais distante já observado. Ele está localizado no coração de sua galáxia hospedeira, chamada CIRS 1019. O buraco negro é surpreendentemente pequeno e não é nada maciço. Na verdade, ele é um dos menores encontrados no início do universo.
Ele equivale a aproximadamente 9 milhões de sóis. Isso pode parecer muito, mas na realidade os buracos negros supermassivos tendem a crescer até bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Tem outra coisa incomum nessa descoberta, e os cientistas estão tendo dificuldade em tentar explicá-la. Veja bem, supõe-se que um buraco negro supermassivo leve muito mais do que 600 milhões de anos para atingir seu potencial máximo. O desenvolvimento acontece quando um buraco negro se alimenta da matéria ao seu redor ou se funde com um buraco negro maior. Até mesmo buracos negros semelhantes ao que está no centro da Via Láctea, que tem quase 4,3 milhões de vezes a massa do nosso Sol, devem ser vistos no universo mais recente. Na verdade, os cientistas há muito tempo suspeitam que buracos negros supermassivos provavelmente existiam no início do universo. Mas essa teoria só foi comprovada graças ao telescópio James Webb e seu olho infravermelho. Ele mostrou que o buraco negro Sears 1019 está mastigando ativamente toda a matéria em que pode pôr as mãos. Esses buracos negros se alimentando são geralmente cercados por redemoinhos de gás e poeira que caem dentro deles, chamados de discos de acreção. A força gravitacional de um buraco negro aquece essa matéria e faz com que o disco brilhe. E isso não é tudo. Campos magnéticos extremamente fortes produzidos no processo canalizam a matéria para os polos do buraco negro. E de tempos em tempos, essa matéria é liberada no espaço em jatos gêmeos poderosos. Eles se movem em uma velocidade próxima à velocidade da luz, o que gera uma luz incrivelmente brilhante. Os astrônomos estavam observando a galáxia que abriga o buraco negro excepcionalmente antigo como parte da Cosmic Evolution Early Releasing Survey. Eles viram a galáxia como ela era quando o nosso universo de 13,8 bilhões de anos tinha apenas 570 milhões de anos. Além do buraco negro super antigo, os cientistas identificaram dois outros, que provavelmente surgiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang. Eles também descobriram 11 galáxias antigas que existiam entre 470 e 675 milhões de anos após o início da história cósmica. Agora, que tal dar uma olhada nos maiores buracos negros que os astrônomos encontraram até agora e descobrir o que aconteceria com a Terra se um deles entrasse no Sistema Solar? A NGC 6066 é um monstro que cresceu e atingiu uma massa de 30 bilhões de massas solares. É uma galáxia elíptica que tem um núcleo ativo no centro. É também uma das fontes mais luminosas de raios-x. O buraco negro supermassivo dessa galáxia gera 2 jatos de rádios simétricos em direções, que é o resultado da queda de gás em seu centro. Outra coisa peculiar sobre a NGC 6066 é que ela mostra um desvio para o azul, o que significa que está se movendo em nossa direção. Será que é hora de fazer as malas e sair do nosso sistema solar? O próximo buraco negro supermassivo, o H1821+643, está localizado na constelação de Draco, a aproximadamente 10,4 giga-anos-luz de nós. A massa desse supergigante é de mais de 30 bilhões de massas solares. Além de ser incrivelmente maciço, o buraco negro também é muito grande. Se ele substituísse o nosso Sol, seu diâmetro se estenderia até a órbita de Plutão. O próximo buraco negro, o S50014+81, é um dos mais interessantes da nossa lista. Ele tem uma massa de 40 bilhões de massas solares e é, na verdade, um blazar. É o mais energético de todos os quasares, objetos distantes superbrilhantes. A luminosidade do blazar é 300 trilhões de vezes maior do que a do Sol e mais de 25 mil vezes maior do que a luminosidade de todas as 100 a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea juntas. Porém, como a distância até esse quasar é de cerca de 12,1 bilhões de anos-luz, não podemos vê-lo diretamente. Mas sabemos que o buraco negro central do quasar consome enormes quantidades de matéria, cerca de 4.000 massas solares de matéria a cada ano. IC1101 é uma galáxia elíptica supergigante. É a galáxia mais maciça conhecida até o momento. Como ela é elíptica, não está cheia de gás. É por isso que a formação de estrelas nessa região é muito baixa. Quanto ao buraco negro no centro dessa galáxia, ele se encontra na faixa de massa de 40 a 100 bilhões de massas solares e emite sinais claros de rádio. Mas espere por este campeão! Os astrônomos descobriram uma maravilha gravitacional do espaço que cresceu em proporções realmente inimagináveis. O buraco negro de que estou falando é o TOM 618 e ele tem o impressionante tamanho de 66 bilhões de massas solares. Sim, temos outro buraco negro ultramassivo aqui. Imagine reunir todas as estrelas da nossa galáxia Via Láctea e esmagar a matéria de que elas são feitas em um buraco negro.
E ainda assim não será suficiente para criar um Tom 618. Se esse monstro substituísse o Sol, seu raio seria mais de 40 vezes o tamanho da órbita de Netuno. Você sabe que os buracos negros são incrivelmente densos, mas isso não significa que eles sejam algum tipo de predador espacial vagando pelas galáxias e devorando tudo o que encontram pela frente. O Tom 618, por exemplo, ainda tem uma galáxia inteira cheia de estrelas e outras coisas orbitando alegremente sem serem puxadas para dentro. Portanto, a percepção de que os buracos negros são aspiradores de pó gigantes está errada. Na realidade, é incrivelmente difícil fazer um buraco negro crescer. Tente e você verá. E agora, o que aconteceria se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar? A resposta é simples: estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz, e ainda assim causaria um estrago total em nosso planeta. A Terra, juntamente com outros objetos que compõem o sistema solar, seria puxada para a órbita do buraco negro e condenada a girar em torno dele por toda a eternidade. Mas você pode relaxar e respirar fundo. Esses buracos negros enormes ficam longe da gente, no momento. Você já conhece os buracos negros, vácuos espaciais gigantes que puxam para dentro tudo que está em seu caminho? Mas já ouviu falar de um fenômeno espacial chamado buracos brancos? E o que aconteceria se esses dois se encontrassem e, digamos, colidissem? Vamos subir em uma nave, nos aventurar no espaço e conhecê-los melhor primeiro. Como você já sabe, não podemos ver os buracos negros diretamente, mesmo com telescópios sofisticados que detectam luz, raios-x ou outros tipos de radiação eletromagnética. Mas podemos ver o que um buraco negro faz com as coisas que o cercam. Por exemplo, quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria espacial, ele puxa tudo para si em um processo chamado acreção. À medida que a matéria é puxada para dentro, ela se torna quente e emite raios-x detectáveis. Ou pode acontecer outra coisa. Às vezes, uma estrela comum se aproxima demais de um buraco negro e é despedaçada. Um buraco negro é um objeto super denso com uma força gravitacional incrivelmente forte que começa a esticar a pobre estrela em uma forma longa e fina como um espaguete. Você provavelmente já adivinhou, chamamos isso de espaguetificação. À medida que os pedaços da estrela são puxados para dentro, eles se tornam quentes e emitem raios-x. Um buraco negro também pode escolher um método diferente, esmagar a estrela e torná-la plana como uma panqueca. No outro canto, há um misterioso buraco branco. Esses buracos são menos conhecidos porque não temos muitas informações sobre eles. Nosso conhecimento sobre buracos brancos é baseado em teorias derivadas das mesmas equações matemáticas usadas para descrever buracos negros. Para testemunhar essa batalha, você precisaria se aproximar de um buraco branco. Mas não se preocupe, pelo menos esse não vai comê-lo e transformá-lo em espaguete ou panqueca. Assim como nada pode escapar de um buraco negro, nada pode entrar em um buraco branco. É como se fosse o clube mais exclusivo do espaço, onde não é permitida a entrada. Você pode ver que um buraco branco também tem massa e pode até girar. Pode haver um anel de poeira e gás em torno de sua borda externa, conhecido como horizonte de eventos, que atua como uma borda que separa o buraco branco do restante do universo. Embora tenham semelhanças, há uma diferença crucial. Um buraco branco pode liberar matéria e energia, enquanto um buraco negro não pode. Os cientistas descrevem um buraco branco como a reversão do tempo de um buraco negro, como se você estivesse assistindo a um vídeo de um buraco negro reproduzido ao contrário. As coisas que já estão dentro de um buraco branco podem sair e interagir com o mundo exterior. Entretanto, nada do espaço externo pode afetar o secreto mundo interno de um buraco branco. Einstein disse que o espaço e o tempo não são planos, eles podem se curvar e dobrar. Tudo isso porque coisas como estrelas e planetas têm massa. Um cientista chamado Karl Schwarzschild descobriu como usar as ideias de Einstein para descrever o que acontece ao redor de um objeto realmente pesado. Ele descobriu algo chamado singularidade. É um ponto de densidade infinita e fica no centro de um buraco negro. É como um ponto minúsculo onde tudo está esmagado, toda a matéria que o buraco negro consumiu. A parte complicada é que a singularidade é tão pequena que não faz sentido em nossa compreensão normal de tempo e espaço.
Além disso, ele dobra tanto o espaço ao seu redor que cria uma área especial isolada do resto do universo. Chamamos essa área de Terra de Ninguém, que é basicamente onde existem os buracos negros. Os cientistas ainda não conseguem entender o que acontece no ponto de singularidade dos buracos negros, muito menos dos brancos. Então, vamos voltar às perguntas com as quais começamos a história. O que é mais forte e o que venceria? Parece que os buracos negros e brancos têm estratégias completamente diferentes. Um buraco branco é um mistério sobre o qual ainda não sabemos muito, mas ele parece ter mais experiência em conquistar o espaço do que um buraco negro. Um buraco negro engole a matéria e tudo o que encontra, é verdade, mas uma teoria sugere que os buracos brancos podem ter sido buracos negros. Por enquanto, eles são puramente imaginários, mas as histórias dizem que os buracos brancos só podem existir se não houver absolutamente nenhuma matéria dentro de seus limites. Se até mesmo a menor partícula entrasse em um buraco branco, ele entraria em colapso. Essa é uma desvantagem significativa em uma possível batalha, não acha? Mas também é uma tarefa muito difícil tentar esgueirar um pequeno asteroide dentro de um buraco branco. Sua gravidade provavelmente é extremamente poderosa e o empurrará para longe. É aqui que a singularidade entra em ação. Lembra quando eu disse que os cientistas não tinham certeza do que realmente acontece com esse minúsculo ponto de densidade infinita? Não é possível que um buraco negro apenas acumule infinitamente matéria em seu centro. Algo mais deve estar acontecendo lá. E se essa singularidade se recuperar e realmente se tornar um buraco branco? É claro que isso levaria muito tempo para acontecer, como bilhões de anos, mesmo para os menores buracos negros. Há um tipo especial chamado de buracos negros primordiais, e os cientistas acreditam que eles provavelmente se formaram logo após o nascimento do universo. E, se houvesse buracos negros realmente minúsculos criados após o Big Bang, eles poderiam já ter explodido e se transformado em buracos brancos. Alguns cientistas até acham que os buracos brancos poderiam explicar o Big Bang, pois ambos envolvem uma enorme quantidade de matéria e energia que surge do nada. Tudo isso não parece promissor para um buraco negro. Será que essa é a primeira vez que ele vai perder? Se um buraco negro se tornar um buraco branco, não importa o quanto ele tenha consumido, ele pode jogar tudo de volta para o espaço. Nesse caso, um buraco branco pode não durar muito tempo e, portanto, precisará agir rapidamente contra seu oponente. Uau! Você pode ter pensado que estava mais seguro perto do buraco branco, porque ele não estava prestes a engolir você. Mas veja só, ele está tremendo. Ah não, ele começou a ejetar todas as coisas que estava mantendo dentro dele na velocidade da luz. Saia do caminho, para não ter um planeta rasgado catapultado em sua direção. Depois de milhões, até mesmo bilhões de anos fazendo uma bagunça em todo o universo, uma batalha magnífica, espetacular e caótica está prestes a começar. O buraco negro está pacientemente assumindo o ataque, puxando tudo que o buraco branco está jogando em sua direção. Asteroides, todas aquelas estrelas rasgadas que costumavam brilhar tão intensamente no céu noturno, planetas e até galáxias inteiras. Tudo está saindo dele com uma rapidez insana e em todas as direções. Tanto o buraco branco quanto o buraco negro conseguiram sobreviver a todos os objetos espaciais até agora, mas isso é só porque eles ainda não se enfrentaram. É uma batalha exaustiva que não cessa. No início, todas as probabilidades estavam contra o buraco negro. Mas parece que algo está mudando. O buraco branco está perdendo energia lentamente, pois não consegue engolir nada novo e renovar seus suprimentos. Enquanto isso, o buraco negro está pacientemente coletando tudo o que seu oponente jogou nele durante esse ataque feroz, ficando cada vez maior. Ele pode continuar fazendo isso por milhares de anos. Sua gravidade insanamente forte aproxima o buraco branco, mesmo que ele esteja tentando escapar. E chega a hora do último ataque. A gravidade do buraco negro começa a esticar seu inimigo até engoli-lo completamente. O buraco branco desapareceu. E, agora que ele tem tanta energia, nosso vencedor está mais massivo e mais forte do que nunca. Ah não! Corra! Agora você tem esse buraco negro supermassivo faminto vagando por aí, procurando mais coisas para comer. Até que um dia ele se desfaça em um buraco branco novamente e comece uma batalha ainda maior e mais magnífica que o universo inteiro assistirá. Estamos viajando a 1000 anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há 2 estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos.
são capazes de engolir nosso mundo inteiro em 1 segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde escondeu seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. Bum! E você está ao lado de 2 estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros. Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele. O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar. Então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção superpoderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto. Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro. E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso Sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente. Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça e pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. No centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor. Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este, em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro. Uma viagem mais rápida que a luz, e você chegou. Aí está, uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo. Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos, mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que, mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas,
mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos. Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa. De fato, dentro do grande colisor de hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia, e alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro alguns pequenos objetos na sala onde foi criado, depois todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa, o Sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o Sol está parcialmente absorvido, o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o Sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar. É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo. Então, o que você verá é um flash momentâneo e depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo. Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto.